Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, capítulo 1. E vamos ler os versículos 1 a 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versos 1 a 20. Leiamos atentamente, meus queridos, a palavra de Deus. Assim diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, da cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Fazendo, meu irmão, minha irmã, uma pergunta muito direta para você nessa noite. A pergunta é a seguinte: como está a sua vida com Deus? Eu não estou perguntando se você tem orado, se você tem lido a Bíblia, se você tem vindo à igreja, participado de algum culto. Não, não é isso. Minha pergunta é mais direta, mais específica.
está no íntimo o seu relacionamento com Deus? Qual é a profundidade desse relacionamento? Meus irmãos, há períodos da nossa vida em que Deus precisa nos dar um choque. Pegar os nossos ombros, chacoalhar, dar um chacoalhão bem forte em nós. Para que nós possamos abandonar a letargia espiritual, a preguiça espiritual, o conformismo espiritual. Sabe, quando nos acostumamos demais à vida religiosa, e então nós seguimos no automático, fazendo as coisas como elas se nos apresentam, mas o nosso coração não está nessas coisas. Nós oramos, nós lemos as Escrituras, nós cantamos, nós vemos a igreja, mas o nosso coração não está mais inteiramente nessas coisas. O que fazer? Seguir a vida? Continuar dessa maneira mesmo? Talvez um dia melhore, talvez aconteça alguma coisa, sei lá, talvez. Irmãos, o profeta Isaías profetizou num período complicado como o nosso. Um período em que a palavra de Deus parecia não mais fazer um efeito real, profundo e duradouro na vida das pessoas. E olha que não era um tempo assim muito ruim da perspectiva religiosa. Veja que o texto diz que Isaías profetizou nos reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Uma sucessão de reis. Ele profetizou por um período bastante longo, muitas décadas. E desses 4 reis, pelo menos 3 foram bons. Uzias, Jotão, Ezequias, só o Acás que destoou nessa tríade, esses 4 reis aí. Então, sob todos os aspectos, para todos os pontos de vista, as pessoas podiam olhar para Jerusalém, para Judá nesse período e achar que estava tudo bem. Não era um tempo assim de grande crise espiritual. Era um tempo de crise financeira, era um tempo de dificuldades sociais, como o texto mesmo deixa claro, mas aos olhos das pessoas, estava bem. Não estava tão ruim não. Já vivemos dias piores. Era o que se pensava nessa fase, nesse período. Já passaram reis muito piores por aí. Mas então, Deus chama esse profeta para escrever este livro, o maior dos profetas do Antigo Testamento, com uma das mensagens mais duras também, contra o seu próprio povo. Mas com uma intenção, que é justamente trazer o seu povo de volta para si, de todo o coração. Para uma fé viva, para uma fé verdadeira, e não para uma fé cômoda, para uma mesmice diária e religiosa. E para tentar produzir essa transformação na vida do seu povo, Deus chama o povo para uma conversa. O verso 18 diz algo mais ou menos assim: venham, vamos refletir juntos. Está dizendo, venham conversar comigo, vamos refletir conjuntamente. E então ele faz aquela promessa de perdoá-los, de purificá-los, de transformá-los, mas não sem antes dizer qual era o problema, ou quais eram os problemas. Porque quando o povo de Deus identifica os problemas, quando não há maquiagem, quando os problemas estão ali na cara, claros, então, só então,
é possível haver mudança, transformação, retorno verdadeiro à fé viva, transformadora e eficaz. Basicamente, o Senhor Deus, se queixa do seu povo por 3 atitudes do seu povo, que representam o estado da nação de Judá e Jerusalém 700 anos antes de Cristo, mas que, sob muitas maneiras, sempre pode ser vista essa situação, em cada época, em cada geração, e certamente hoje também. Olha o que Deus está dizendo no versículo 2. Ele está se queixando do seu povo. Ele está dizendo o seguinte: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ou seja, eu vou falar uma coisa agora, céus. Eu vou falar uma coisa agora, terra. O Senhor está chamando a criação, chamando o universo que Ele mesmo criou. Está dizendo, eu tenho que falar uma coisa para vocês a respeito do meu povo. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Céus, eu criei vocês. Terra, eu criei você. Mas eu criei também os meus filhos. E esses filhos que eu criei estão revoltados contra mim. E então ele explica o que é essa revolta, qual é o fundamento, qual é o cerne dessa revolta no versículo 3, quando ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quando ele diz, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da manjedoura, ou talvez até a tradução pudesse ser a manjedoura do dono. No sentido de que o boi sabe quem o alimenta. O jumento é jumento, mas sabe quem o alimenta. E aqui ele está dizendo, meu povo não sabe, não compreende. Não compreende o quê? Não me compreende, poderia ser dito. Não me entende. Não sabe de fato quem eu sou. E porque não sabe de fato quem eu sou, está bravo comigo. Está revoltado comigo, está frustrado comigo, porque não sabe quem eu sou. É claro, meus irmãos, que Deus é incompreensível nos seus atributos imensos, na sua imutabilidade, na sua eternidade, no quanto Ele é infinito. Mas mesmo aqueles atributos mais aparentemente fáceis de compreender também não são fáceis. Seu amor, sua misericórdia ou sua ira. O fato é que, frequentemente, o povo de Deus comete o pecado da idolatria porque faz uma caricatura do próprio Deus para si. Não adorando uma estátua grosseira, não seguindo bezerros de ouro, coisa grosseiramente idólatra, mas pensando que está adorando Deus verdadeiro, no fundo está adorando uma caricatura que fez desse Deus. Porque geralmente nós temos dificuldade em entender 2 atributos de Deus. No relacionamento com Ele, sempre esses serão os 2 mais mal entendidos. E eles aparecem muito no livro de Isaías, por isso que eu destaco eles aqui. Primeiramente, é difícil compreender a santidade de Deus. Isaías, no capítulo 6, tem a visão de Deus no trono, os serafins em volta cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é algo que nos escapa
pelo simples motivo de que nós somos pecadores limitados. Então, normalmente as pessoas vão confundir essa questão da santidade. E vão muitas vezes minimizar, diminuir a santidade de Deus para poder se relacionar com Ele. Percebendo-se incapazes de agradar a esse Deus, elas vão então rebaixar esse Deus do trono, da santidade, da glória, para um nível mais aceitável, teoricamente mais fácil de falar, de conversar, de se relacionar. O povo de Deus demonstra não conhecer a Deus quando confunde, quando minimiza o quanto Deus é santo. E por isso muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida dupla, que podem viver uma vida laica, sem viver a santidade verdadeira. Porque elas pensam, Deus é bom, Deus perdoa, Deus sempre perdoa. Como se o perdão de Deus fosse uma licença para pecar. Não, vocês não sabem quem eu sou. É isso que Deus está dizendo. Mas por outro lado, um outro atributo muito difícil também de compreender em Deus é justamente sua misericórdia. O fato de que Ele perdoa o pecador. Então muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Porque vivem uma religião, uma vida extremamente legalista. E é difícil aceitar que Deus possa aceitar aquele pecador miserável que eu conheço. E que Deus devia punir, mas Deus perdoa. São dois atributos que se complementam, santidade e misericórdia. No capítulo 55, Deus dirá, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E quando ele fala, ele está dizendo o seguinte, eu posso perdoar pecadores, eu posso fazer Israel voltar à terra da promessa, eu posso usar até os ímpios para fazer isso. Mas o meu povo, ele está dizendo, está numa situação inferior à dos animais, como o boi, como o jumento, porque eles conhecem bem os seus donos. Eles conhecem bem quem lhes sustenta, quem lhes dá a comida. Mas o meu povo tem se esquecido disso. Se esquecido que eu sou o Deus que os sustenta em todos os momentos. Por causa disso, eles estão revoltados contra mim. Então, o primeiro erro, o primeiro pecado aqui é justamente o da falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento da soberania de Deus, da santidade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Um conhecimento mínimo, muito rebaixado de quem é o Senhor. Mas em segundo lugar, ele avança no versículo 4 e diz, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Uma descrição dura do estado de rebeldia, de pecado, decorrente da falta de conhecimento de quem é Deus. Mas então Deus faz uma pergunta estranha aqui no versículo 5. Ele diz, por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia?
É uma pergunta irônica. Deus está dizendo assim, será que adianta? Será que adianta eu continuar batendo em vocês? Será que adianta não estar dando resultado? Vale a pena continuar batendo em vocês? Vocês não percebem sequer que estão apanhando. Essa é a ideia aqui. Ele diz o seguinte, olha, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. E vocês não percebem isso. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada. Deus está dizendo o seguinte, vocês têm dificuldade, vocês não só não conseguem entender quem eu sou, não só não conseguem entender quem é Deus, como não conseguem também reconhecer o próprio estado de vocês mesmos. Porque eu estou disciplinando vocês há um bom tempo. Mas não só isso não está surtindo efeito, como vocês nem estão percebendo que estão sendo disciplinados. O auge da dureza, da frieza espiritual é quando justamente alguém está sob disciplina de Deus e nem percebe. Tal é o estado de afastamento e de embrutecimento e de desconhecimento de Deus. No caso de Jerusalém e de Judá, o profeta está dizendo, vocês não percebem que só sobrou Jerusalém, que o restante de Judá já está praticamente em ruínas, e que isso é por causa da falta de conhecimento de Deus. Está na hora de acordar, está na hora de olhar para si mesmo, está na hora de observar o que é que Deus já tem feito e mostrado, porque Deus certamente tem feito e tem mostrado a cada um de nós o que está errado em nós. E muitas vezes ele faz isso através de disciplina. Não disciplina pública, não uma chamada de atenção diante de todo mundo. Mas Deus tem seus meios, seus caminhos, suas maneiras de mostrar onde está o problema, onde está o erro. Mas sabe qual é a pior loucura? É quando nós fazemos de conta que não estamos vendo. Porque, na verdade, Judá e Jerusalém não tinham como não ver a situação em que a nação já estava. Mas eles maquiavam os problemas e encontravam explicações humanas. É por causa disso, é por causa daquilo, isso aconteceu por causa daquilo. E não percebiam que era Deus agindo, Deus pesando sua mão sobre eles, para que se arrependessem e para que retornassem aos caminhos dele. Mas eles seguiam em frente, como se nada estivesse acontecendo, como se não fosse com eles, como se Deus estivesse chamando a atenção do outro. Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem das Escrituras, a palavra de Deus chamando nossa atenção, e nós ficamos pensando assim, que pena que fulano não está aqui. Que pena que fulano não está aqui para ouvir, porque essa pregação era para ele. Não, essa pregação é para mim. Essa pregação é para nós. Sempre nós em primeiro lugar. Nós ficamos pensando que os outros é que deviam ouvir, que alguma coisa já está claramente errada com a gente mesmo. Então observe, é muito simples, está dizendo o seguinte, vocês estão cometendo alguns equívocos, ele está dizendo ao povo de Israel. O primeiro equívoco de vocês é, vocês estão tendo um falso conhecimento de quem eu sou, uma noção errada, equivocada de quem eu sou. Em segundo lugar, vocês estão tendo uma falsa compreensão de quem vocês são, da situação de vocês, do estado em que vocês se encontram.
Vocês estão avaliando mal a situação. E por isso não estão percebendo que eu estou chamando a atenção de vocês. Mas em terceiro lugar, ele diz: vocês também estão fazendo uma avaliação errada do que eu quero de vocês. Do culto que eu espero receber de vocês. Veja como que o Senhor descreve isso a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Aqui ele chama os líderes da nação de príncipes de Sodoma, porque ele acabou de fazer uma comparação no versículo 9, dizendo: olha, Deus tem poupado a nossa vida. Senão nós já tínhamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Mas ele pega o nome das duas cidades e diz assim: mas vocês são Sodoma e Gomorra nas práticas de vocês. Então, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. E aí vem a grande queixa de Deus. Ele diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. É interessante Deus dizer: eu estou enjoado disso, eu não quero mais ver isso, eu não aguento mais tanto sacrifício. Pergunta: Deus não aceitava mesmo? Deus não queria aqueles sacrifícios realizados no templo? Ué, mas ele próprio mandou fazer. Foi ele que estabeleceu na lei que para que houvesse expiação precisava existir o derramamento do sangue. Então foi o próprio Deus quem estabeleceu o sistema de sacrifícios. Mas por que está dizendo aqui que ele não quer mais? Que ele está cansado, que ele está soterrado daquilo. Não é porque Israel, no caso aqui Judá, ou Jerusalém, estivesse fazendo da forma errada em termos metodológicos. Estava tudo certo. O templo estava lá, os sacerdotes estavam lá, os sacrifícios eram corretos, diários, como a lei requeria, estava tudo certo. Não havia nenhum erro no sentido logístico. E porque mesmo assim o Senhor está dizendo que não quer. No verso 12 ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Quem chamou vocês aqui? Quem pediu para vocês virem à minha casa? Mais uma vez, não foi o próprio Deus mesmo quem pediu? Não foi ele que chamou o povo o tempo todo para que viesse e oferecesse o sacrifício? Porque nesse caso está dizendo: eu não chamei. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Será que Deus também não gostava do incenso? Mais uma vez, foi ele que estabeleceu o incenso. É só olhar o estabelecimento do tabernáculo, quando ele ordena que o incenso seja queimado todo dia na sua presença, e porque agora ele chama o incenso de abominação. Também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Mas então vem a explicação. E tudo se resume ao que está aqui nessa frase, no final do versículo 13. Ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O problema não estava na forma, no modo. O ritual estava correto, estava dentro das normas, dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus. O problema estava justamente no falso entendimento do que aquilo significava. O problema estava no coração do ofertante, que estava fazendo aquilo, achando que o tornava superior aos outros, pensando que aquilo, estou cumprindo o que eu preciso, então Deus tem que me abençoar.
Estou cumprindo minha obrigação religiosa, portanto Deus tem que ficar agradado com isso. É o achar que o simples fato de realizar as funções religiosas, fazendo para os nossos dias, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, entregar o dízimo, participar da ceia, pensar que fazer essas coisas por si mesmas é suficiente. Desde que faça de maneira ortodoxa, suficiente. E Deus está dizendo, não, não é suficiente. E mais, quando meu povo tem essa má compreensão do que é a fé, ele se torna desagradável para mim. Ele se torna repugnante para mim. Justamente porque tem uma má compreensão do que o Senhor requer. Do que é o culto. Do que é a vida cristã. Do que é a fé na prática. Então veja, os 3 problemas muito simples. Compreensão errada de Deus, de quem é Deus, da sua santidade, da sua soberania, da sua misericórdia. Uma compreensão errada do próprio Estado, uma visão errada de si mesmo, da situação pessoal, maquiando, encontrando desculpas para os problemas, sem assumir a responsabilidade dos atos, dos pecados, falta de arrependimento, mesmo levando paulada, falta de arrependimento. E por fim, a falsa compreensão do que é o culto, do que é o viver diário também na presença de Deus. Não só o culto formal, público, mas a fé prática, a piedade, a devoção, no relacionamento pessoal com Deus. E então, diante disso tudo, dessa situação calamitosa, dessa falha grosseira nessas 3 áreas, então Deus chama o povo para a conversa e diz, vamos conversar? Falei alguma mentira? Inventei alguma história aqui? Ou isso é a mais pura realidade da sua vida? Está na hora de arrazoarmos, de sermos razoáveis, está na hora de ser sincero e de admitir as próprias falhas. O chamado de Deus para uma fé viva começa sempre com esse vamos ser claros, vamos ver o problema como ele é, vamos encará-lo de frente. Não vamos disfarçar, fazer de conta que está tudo bem. Vamos encarar a realidade, o que está errado, o que está faltando, onde estamos falhando. E vamos admitir isso. Porque então ele diz, mesmo que o seu estado de pecado seja o pior de todos, vermelho, mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quer dizer, o problema do perdão, a questão do perdão, não esbarra na quantidade de pecado. Não é a quantidade de pecado que compromete o perdão. É a intensidade e a sinceridade do arrependimento. Isso compromete o perdão. Quando o arrependimento não é sincero e não é intenso,
Isso compromete o perdão. A quantidade de pecados, não. A vermelhidão do pecado, não. Eles podem ser, ele diz, vermelhos, terríveis. Pode ter falhado nessas 3 áreas grosseiramente. Mas, se houver quebrantamento de coração, se houver arrependimento, se tornam brancos. Não é falta de poder em Deus para transformar o vermelho em branco. Ele pode transformar o vermelho em branco. Mas a falta de arrependimento verdadeiro e intenso impede essa mudança, essa transformação. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é, antes de tudo, uma admissão, um reconhecimento da culpa. Não um reconhecimento formal, externo, vazio, ritualístico, mas um reconhecimento íntimo, que se traduz num temor, num tremor. É algo que abala as nossas estruturas. Por isso eu disse, é um chacoalhão de Deus em nós. Para que nós paremos de seguir no automático a vida cristã de forma meramente religiosa. Mas o arrependimento não para só nesse momento de choque. Então, ele se traduz em ações. Quando Deus diz, vejam os versos 16 e 17, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Aí está a mudança, a transformação. Se o arrependimento é só uma tristeza, mas que não produz ação, é um arrependimento falso, que não conduz à restauração, à reconciliação com Deus. Judas teve esse tipo de arrependimento, mas todos sabem do fim. O arrependimento verdadeiro leva à ação. E a ação é simples. Por um lado, parar de fazer o que está errado. Simples assim. Parar de fazer o que está errado. Cessai de fazer o mal. E ponto. Não se discute, não se argumenta, não se encontra desculpas ou justificativas. É simplesmente acabou. Cessai de fazer o mal. Ou então, ele diz, esse culto continuará sendo inútil. Essas orações, eu estou surdo para elas. Esses louvores são detestáveis para mim. Eu não posso suportar ajuntamento solene mesclado com iniquidade. Chega, ele diz, cessai de fazer o mal. Mas faça o que então? Aprendei a fazer o bem. A melhor maneira de parar de pecar é fazer coisas boas. Preencher o espaço. Preencher o espaço que nós ocupamos maldizendo os outros, fazendo coisas pelos outros. Ocupar o espaço que nós passamos, entregando nossos olhos para o mal, investindo no bem. E é por isso que ele coloca coisas bem práticas aqui. Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quer saber o que Deus quer? Deus quer atitudes concretas,
reais. Pare de fazer isso e passe a fazer isso. Puro e simples. Não tem segredo nenhum. Mas é isso que o Senhor requer de nós. Meu irmão e minha irmã, como está a sua vida com Deus? Você o conhece de fato? Você se vê também? Sabe como está a sua situação diante dele? Você entende o que é o culto? O que é que ele espera de fato de nós? Ou tem falhado nessas 3 áreas? Qual é o mal que você tem que parar de fazer? Cessai de fazer o mal. Qual é o mal que você precisa parar de fazer? Isso só você e eu podemos responder. Mas o bem está aqui. O que ele espera que nós façamos está aqui. Atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Ações concretas relacionadas a fazer o bem aos outros, ao amar o próximo como a nós mesmos. Coisas simples, mas concretas. É hora de arrazoar com Deus. É hora de conversar com Ele. E de entender essa maravilhosa promessa de que Ele pode transformar nossos pecados vermelhos como escarlata em brancos como a neve. Repito, para terminar, o problema não são os pecados. Ele pode perdoá-los, não importa o que tenha sido feito. Ele pode perdoá-los. O problema está na falta de conhecimento de quem é Deus, na falta de arrependimento verdadeiro, mesmo levando pancada, na falta de usar verdadeiramente o culto, a fé, como Deus quer. Busquemos essas coisas, para que a nossa vida seja intensa na presença de Deus. Cessai de fazer o mal. Aprender a fazer o bem. Oremos. Santo e eterno Deus, Senhor amado, abençoe-nos nesta noite com mais do Teu Espírito Santo, enchendo-nos, dando-nos a plenitude do Teu Espírito, porque só através dele, do Teu Espírito, nós podemos vencer a carne que milita dentro de nós. Fortalece-nos com o Teu poder, para que possamos resistir às armadilhas do inimigo. E ajude-nos com a Tua graça, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, vivendo em santidade, justiça e comprometimento contigo, neste mundo terrível que nós vivemos. Abençoe-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.